Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos tonalizar o relógio. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras aqui do nosso canal, nós tínhamos a ideia de fazer assim 2 programas com esse relógio, mas surgiram algumas questões ao longo aí do nosso trabalho, como sempre acontece na restauração. Então nós estamos fazendo mais um programa e vamos fazer mais um ainda para finalizarmos esta peça, porque ela é uma peça bastante importante do ponto de vista sentimental até, né? Este relógio pertenceu ao maestro Ivo Gastão Schutz, que foi uma figura muito conhecida no meio musical aqui de Porto Alegre, e a filha dele, a jornalista Ivani Schutz, nos confiou então a restauração desta peça. Então tem esse aspecto também do ponto de vista sentimental das pessoas. É aquilo que a gente sempre fala do nosso trabalho de restauração. A gente tem que atender às questões técnicas, mas a gente tem que ficar atento também ao que as peças, muitas vezes uma peça simples, que a gente imagina assim que, puxa, mas por que a pessoa vai fazer esse trabalho? Porque tem todo um aspecto sentimental envolvido. Então nós fizemos a retirada do acabamento, depois a Paula vai chegar aqui para nos explicar algumas outras coisas desse processo. Fizemos a retirada do acabamento, desmontamos o que era possível de desmontar, inclusive a portinha. Por último, agora a gente tirou o vidro, para dar uma qualificada no interior da portinha também. E fizemos uma coisa muito importante na restauração, que são os chamados enxertos. Fizemos um enxerto aqui no escultórico superior, que ainda não está da mesma cor, é uma cor diferente, e fizemos um enxerto aqui na parte de baixo. Vocês estão vendo aqui também, está na cor diferente. Então, qual vai ser o nosso processo agora? É fazer a tonalização, ou seja, deixar toda a madeira, como vocês podem ver. A madeira, inclusive, ela é um louro frejó. No entanto, esta parte aqui, por exemplo, essas duas travessas, essas 3 montantes da portinha, são mais escuros. Isso é normal na madeira, né? Mas a gente pode, e aí a nossa colega Paula vai mostrar por que a gente pode, como a gente pode, harmonizar, homogeneizar todo o nosso relógio. E aí nós vamos fazer essa parte da tonalização, que é dividida em 2 questões. As primeiras é a tonalização apenas daquelas partes que estão diferentes, depois uma tonalização geral do relógio. E aí nós vamos deixar mais um programa para fazermos a montagem e o acabamento final. E nós vamos usar, inicialmente, a gente pensa em usar selador, porque é aquilo que a gente considera melhor para esse tipo de trabalho. Então, gente, hoje eu quero dividir aqui a minha bancada com a nossa colega Paula Miguel. Ela vai vir aqui explicar o que ela fez aqui. Pode passar aqui, Paula, faz por favor. Ocupe o seu lugar aqui na nossa bancada. Explique aí para os nossos amigos e amigas. Tava com saudade, gente. Quanto tempo não nos víamos. Bom, que nem o Kleber falou, esse relógio ele acabou trazendo pra gente algumas surpresas. A gente iniciou todo o trabalho dele, a gente foi desmontando aos poucos. A gente teve todo o cuidado com a retirada do acabamento, mas a gente descobriu que a nossa base, ou seja, a nossa madeira não foi muito bem qualificada antes do acabamento. A gente acha que o acabamento era verniz com tonalizador de mogno. E ele estava bem grossinho, ou seja, ele acabou disfarçando todas essas marcas que esse relógio tinha. Acabou nos dando um pouco mais de trabalho. Eu entrei com uma lixa 100 nele para tirar algumas manchas, somente em alguns lugares, alguns riscos. E depois, então, eu fiz um trabalho com a lixa 200 e deixei ele pronto para a gente tingir e fazer o nosso acabamento. Eu fiz alguns testes antes, numa mesma lâmina, que foi a mesma lâmina que a gente usou aqui embaixo, uma lâmina de curupixá. E acabei chegando num tom de tabaco
que eu acho que combina muito bem com o relógio. Mesmo com este tom de tabaco que eu vou dar nessa pecinha aqui e vou passar também esse tom de tabaco nessas duas laterais da portinha, depois disso a gente percebeu, ou a gente acredita, eu acredito também, mas já com a nossa experiência a gente acha que vai precisar dar uma homogeneizada. A gente acha que vai precisar dar uma homogeneizada nele todo. A gente fez um preparado com thinner e betume bem fraquinho só para tentar então melhorar o nosso tom. Bom, para fazer esta lâmina, então a gente vai começar com o tabaco. Preparamos aqui o nosso cotonete, que é com um pauzinho daqui mesmo, um pouquinho de estopa. E agora a gente vai tonalizar só essa laminazinha com o tabaco. Tá muito quente aqui em Porto Alegre hoje, então acredito que vai secar bem rapidinho e a gente já vai descobrir o que aconteceu com o nosso tom, inclusive se a gente vai precisar passar mais um pouquinho. E eu já vou aproveitar então para tonalizar as laterais da portinha, também de tabaco. A gente pode observar que a gente consegue trazer um tom bem próximo a essas madeiras. Secou, a nossa lâmina secou. Kleber não sei. Hoje é o Kleber que tá por trás das câmeras. Não sei se dá pra ver. Dá. Então a gente pode observar que ela chegou num tom muito próximo do restante do relógio. Mas a gente vai passar então agora um envelhecedor no relógio todo e eu acho que a gente não precisa de mais uma mão aqui. Está bom assim. A gente vai continuar a nossa tonalização com o betume. O betume então a gente vai passar em toda a superfície. Nós optamos por não tonalizar o escultórico que o Kleber fez e a gente vai passar agora betume direto nele. Por quê? Porque ele é de cedro e ele já vai chegar a um tom bem mais fechado do que o restante do relógio, se aproximando do restante do escultórico aqui. Então eu acredito que talvez a gente não precisa tonalizar ele individualmente. Qualquer coisa, talvez mais uma demão só nele depois. E a gente pode observar que a nossa lâmina mais clara sumiu. Vamos esperar secar, mas acredito que ela vai ficar bem... Bem o que, gente? Homogênea. Acredito que ela vai ficar bem escondida. Não vai aparecer o nosso retoquezinho, o nosso enxerto. Como o Kleber falou, a gente vai fazer o acabamento com selador. Lembrando que a gente dilui o selador com thinner, a gente faz uma diluição. Então é provável também que no momento que a gente passar selador, a gente vai retirar um pouco do nosso tonalizador. Então a gente também vai ter que observar se talvez a gente passa mais uma mão ou não
de betume. Mas isso a gente vai ter que realmente esperar todo o relógio secar. Eu até coloquei aqui do lado o selador pra gente já passar em alguma peça. Se a gente conseguir que ela seque bem, a gente já passa pra vocês observarem como vai ficar. E é isso. Eu gostei do tom que ele puxou. Passa na portinha também. O Kleber tá falando pra eu passar na portinha. Eu vou passar na portinha e também vou passar na almofada, que a gente acabou retirando. Nós retiramos a almofada porque a gente percebeu que, uma por ela estar muito carregada de acabamento, a gente não estava conseguindo chegar mais próximo daqui para limpar bem. Então a gente acabou tirando e foi bem mais fácil o trabalho também. Rendeu mais. Eu não sou muito delicada para tonalizar, mas é importante que a gente passe de uma maneira firme e não pare. Não pare na metade, porque como a gente tem o thinner, às vezes a gente acaba manchando a peça enquanto a gente está passando. Então, é bem diferente do movimento do selador, por exemplo, quando a gente tonaliza. E é isso. Vamos ver aqui embaixo como é que ficou. Olha só, eu gostei do resultado. Gostei bastante do resultado. E aqui está o nosso relógio tonalizado. E o nosso próximo passo é o selador. Mas eu acho que eu não vou passar hoje. Eu vou deixar absorver bem, porque talvez eu passe mais uma mão de betume. Tá, Kleber? Não vai dar para passar selador. Não? Não. Na verdade não. Porque tem uma questão, gente, aí, muito importante em acabamento. O acabamento é o nosso cartão de visitas. A gente faz um acabamento caca, nosso trabalho vai junto. Então assim, ó, quando se trata de tonalização, tem um negócio que a Paula já comentou. Quando a gente trata de tonalização, o grande problema da tonalização foi desde as primeiras tonalizações que foram feitas com extrato de nogueira, que é aquele carvãozinho. Essas foram as primeiras tonalizações no mundo. E o que acontecia com ele? Quando as pessoas passavam a mão no móvel, saía. Ia desgastando o móvel, ia tirando aquele acabamento, ia tirando aquela tonalização. Por quê? Porque não tinha como fixar. Então assim, ó, o advento dos seladores, dos vernizes transparentes e outros tipos de acabamento, como goma laca, que foi o primeiro verniz a ser utilizado em mobiliário no mundo, mas o que aconteceu com isso? Eles criaram, através desse tipo de acabamento, uma película que se transformou numa película protetora do nosso acabamento. Então, a partir daí é possível a gente manter o tom e a tonalização do móvel. Nunca esquecendo que tem 3 coisas fundamentais no trabalho de tonalização. O corte, que é aquilo que a Paula fez ali, de diluir o produto com, no caso, o thinner. A temperatura hoje está extremamente quente. Isso também, por um lado, não é muito bom. Seca mais rápido, mas também deixa mais manchado. Quente e úmido, acho que vai chover. Provavelmente sim. Então o que acontece? Essa umidade que está aqui nos arrisca, principalmente no uso do selador. De passar selador com a temperatura úmida, provavelmente ele vai esbranquiçar. E para encerrar, gente, eu falei no outro programa... Eu vou voltar para trás das câmeras, então vou dar um tchauzinho para vocês. Até logo mais.
o que a gente... Até eu fiz um comentário no outro programa e as pessoas ficaram se perguntando que coisa estranha. Na verdade, a gente tem uma máquina de relógio muito semelhante. Vou tirar aqui para poder mostrar para vocês. São semelhantes. Esse aqui é mais chique um pouco. Esse aqui é um relógio mais simples. Tá? Mas a máquina, do ponto de vista do funcionamento, é a mesma. Então, isso era fabricado, talvez, no exterior. Eu não sei exatamente a origem dessas máquinas. E a gente encontra hoje um sem número de relógios de parede pequenos com esse formato. Aquele outro formato chamado 8, né, que é um formato assim. E outros relógios de parede com essa mesma máquina, o mesmo estilo de máquina. Isso é muito importante. Bom, gente, agradecemos a presença aqui da nossa colega Paula Miguel. Agora nós vamos fazer uma revisão nessa tonalização. Vamos olhar onde precisa mais alguma coisa. Tem algumas pecinhas ainda dos escultóricos aqui da portinha que nós temos que fixar. E depois então vamos partir para a revisão geral, montagem e o selador, que é a nossa opção inicial, certo? Vamos fazer esse acabamento e a partir desse acabamento fizemos a montagem e entregamos o relógio para sua proprietária devidamente restaurado, certo, gente? Bom, então esse foi o nosso programa de hoje, sempre com aquela ideia de manter o mais próximo possível daquilo que era o relógio. Esse relógio tinha um acabamento em verniz, que era moda anos 60, um verniz provavelmente tonalizado, numa cor mogno, cedro. A gente vai alterar um pouquinho isso. Nós vamos fazer um acabamento encerado. Mas mesmo assim, o acabamento tem duas funções: embelezar o móvel e também proteger. Essa é a nossa ideia. Proteger, fazer com que esse tipo de móvel ou qualquer outro tipo de móvel dure por gerações. Essa é a nossa ideia. Então você nos encontra no Instagram, no YouTube, tem lá o nosso sitezinho madeiraprima.com.br. No Instagram a gente vai começar a partir de alguns dias alguns conteúdos exclusivos para o Instagram. Mas acima de tudo, gente, a gente quer sempre reforçar um conceito, que é o conceito da preservação. O conceito que impede e salva os móveis que poderiam ir para o lixo, como é o caso desse relógio que está aqui atrás de nós, pendurado na parede. Estava numa caçamba de lixo. Então, gente, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.